vamos falar agora sobre a abertura do escritório de projetos no Centro de Inovação aqui de Blumenau. Por que isso é tão importante? Quem vai explicar para nós é a Elaise Sestrem, agente de inovação, que nos visita nessa manhã. Seja bem-vinda aqui na Rádio Itaberá, Elaise. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Bom, Elaise, por que é tão importante, né, se ter um escritório para a elaboração de projetos no Centro de Inovação? A importância desse escritório, ela dá-se no sentido de aumentar a capacidade do Vale Europeu em captação de recursos voltados para projetos de inovação, empreendedorismo, desenvolvimento científico e tecnológico da nossa região. Então, ter um escritório de projetos ele é muito importante porque ele vai auxiliar as empresas, os empreendedores, enfim, a entender como captar recursos, a formular um projeto de captação de recursos, escrever e também a saber quais são as melhores oportunidades no mercado para cada caso em específico, né? E tem muita demanda para isso, tem muitas empresas buscando, mas sem um norte para conseguir esses recursos? Exatamente. Um dos maiores óbices da inovação e do desenvolvimento tecnológico é a questão de recursos financeiros, né? Então, hoje nós temos empresas que precisam inovar. Inovar não é só querer, você precisa inovar para se manter no mercado e se manter atual. Mas saber onde encontrar esses recursos é uma dificuldade muito grande e às vezes você até sabe, mas não sabe como acessá-los. Então, ter essa informação na ponta da língua, saber aonde encontrar, saber que tipo de projeto você pode submeter e qual que é a melhor viabilidade para o seu negócio é extremamente importante. Então, ter um escritório de projetos te auxilia nesse sentido. Você não precisa fazer toda essa construção sozinho. Você tem alguém que possa lhe apoiar e lhe mostrar qual que é o melhor caminho, né? E quem vai poder se beneficiar desse escritório? Isso. O Centro de Inovação, como um todo, ele atende todo o Vale Europeu. Então, é uma empresa, é um empresário, um pequeno empreendedor, um estudante que tem uma ideia. Então, nós estamos abertos para atender toda a nossa comunidade, né? Não importa se seu teu projeto já está bem estruturado ou não, a nossa função, uma das principais funções no One Stop Shop é a gente entender a sua demanda e te conectar com essa solução. Então, se você vem ao escritório de projeto, teu projeto não está muito estruturado, a gente vai te ouvir, vai te entender, e se não for agora o momento de você ir atrás de uma captação de recursos, seja talvez o momento de estruturar melhor um projeto ou de conectar com outro profissional que possa te trazer um aprimoramento no teu negócio, a gente tem essa função de te conectar. Então, não importa se a tua necessidade é apenas o recurso, né? A gente está aqui para conectar a qualquer uma das soluções. Então, não é apenas indicar o melhor caminho e te auxiliar num projeto, mas também indicar se aquele momento é adequado para aquele investimento. Exato. Nem sempre o recurso é a única peça-chave para você conseguir desenvolver muito bem o que você precisa fazer. Às vezes você precisa de mentoria, às vezes você precisa de um outro profissional que entenda um pouco melhor de uma outra área, você precisa de um conjunto de fatores para que seu projeto se desenvolva bem. Então, o Centro de Inovação, ele tem essa função de conexão a todos esses fatores. Então, a gente vai conseguir enxergar o teu negócio e ver o que você precisa nesse momento. É só o recurso? É saber escrever, montar um projeto? É saber pensar na prestação de contas? É entender se você precisa de uma outra ajuda profissional? E é para isso que a gente existe, para conectar empresas, problemas, dores às soluções. E como acessar esse serviço? Isso, os nossos serviços eles estão disponíveis para acesso de toda a comunidade, que pode solicitar esse serviço através do nosso e-mail, escritório de projetos, @institutogene.org.br, ou através das nossas redes sociais, como institutogene.org.br, o nosso site, e nossas páginas de Instagram e LinkedIn também, Centro de Inovação Blumenau, ou institutogene.org.
E também podem nos visitar, nós estamos na Rua São Paulo, número 3366, né? Somos abertos à comunidade, então qualquer pessoa pode ir até o Centro de Inovação e pedir uma conversa com o Escritório de Captação de Recursos e nós estaremos lá para lhe atender. Quando a gente fala em captação de recursos, nós estamos falando em recursos públicos ou privados? Isso, na sua grande maioria nós falamos em recursos públicos, mas também existem recursos privados, né? Nós dividimos entre recursos reembolsáveis e aqueles que não são reembolsáveis. Então, os recursos são reembolsáveis são aqueles que dependem de agências de fomento, que fomentam a questão da inovação e empreendedorismo. Então, eles oferecem juros reduzidos, né, taxas diferenciadas, um prazo de pagamento mais estendido, e aqueles não reembolsáveis, que você realmente submete um projeto, tem uma chamada de organizações apoiadoras e financiadores de pesquisa e inovação, como a FAPESC, por exemplo, que é uma apoiadora do escritório de projetos, ou a FINEP, o BNDES, e aí são recursos não reembolsáveis, ou seja, você escreve um projeto, você recebe esse recurso, presta conta deles e digamos que o pagamento é na forma de impacto que o teu negócio vai ter, que a tua inovação vai ter para a tua comunidade e para o Brasil no avanço de ciência, tecnologia e inovação, né? Só para a gente ter uma noção das opções que existem, né? E que muitos não conhecem. Isso, exatamente. Existem diversas opções no mercado, né? Não cabe aqui a gente discorrer por todas, mas o que vale a pena fazer é entender o porte da empresa, o momento do negócio e que tipo de projeto você deseja desenvolver. E aí entender qual que é a melhor financiadora, qual que é o melhor recurso para você captar nesse momento, ou se é o momento para você captar um recurso, né? E o conhecimento é tudo para o desenvolvimento de um bom negócio, né? Não apenas no seu negócio específico, né? Mas num contexto geral, né? De tudo que o mercado também pode te oferecer, né? Exato. O conhecimento é a chave, é a base para esse desenvolvimento, né? Tanto é que no escritório nós vamos trabalhar com capacitação constante, tanto dos agentes como da comunidade também, né? Então, a gente procura aí oferecer através do CIB Academy, que já é um programa que já acontece, oferecer à nossa comunidade cursos e formações no sentido de você entender como escrever um projeto, como desenvolver uma boa prestação de contas, entre outros. Então, que a gente vai procurar durante todo esse tempo, a partir daqui, então, trazer conhecimento com relação a essa escrita, formulação e uma gestão baseada em projetos, né? Elaise, qual é o resultado que vocês pretendem conquistar, né, oferecendo esse atendimento? Isso, o resultado que nós buscamos é realmente um avanço em tecnologia, inovação e empreendedorismo na nossa região, né? E um impacto que esses negócios, que esses projetos vão causar aos negócios da nossa região, em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento social e também na questão da educação, né? Há quanto tempo o escritório está funcionando no Centro de Inovação? Qual é a estrutura dele, né, para poder fazer esse atendimento? Isso. O escritório ele já existe há certo tempo, mas ele recebeu recentemente um aporte da FAPESC, né, no sentido de aprimorá-lo, ou seja, torná-lo ele um pouco mais robusto para receber as demandas, né? Então, hoje, o escritório ele conta com um espaço próprio, conta com três pessoas qualificadas, né, dentro desse escritório e uma rede de contato e uma rede de parceiros muito grande, né? Que, enquanto Centro de Inovação, nós trabalhamos em rede. Estamos hoje com 15 centros de inovação por todo o estado de Santa Catarina. Além disso, contamos com um programa de apoio também ao desenvolvimento econômico, à inovação e à captação e atração de investimentos, que é o SC Mais Inovação. Então, a gente trabalha em rede, não é só o Centro de Inovação Blumenau, mas uma rede toda para apoiar o desenvolvimento das nossas regiões, né?
Bom, e já teve muita procura, né, durante todo esse período? Tem algum projeto que já foi aprovado, algum destaque que você poderia passar para a gente? Sim, sim. Nós temos muita procura, estamos trabalhando bastante no escritório e recentemente trazer um destaque para a semana passada, que nós fizemos a submissão de 3 projetos no Acelera Startups, que é um edital da FAPESC, né, uma fonte de recursos da FAPESC. Então, o escritório está a todo vapor e pronto para atender a nossa comunidade. Existe alguma projeção, por exemplo, né, do quanto a gente pode avançar nessa questão da inovação, do empreendedorismo, né, conquistando mais, aprovando mais projetos, avançando mais, tendo o empreendedor mais capacitado também para o seu negócio? Isso. Eu acredito que a gente transforma a nossa cultura em uma cultura baseada em projetos, de administração baseada em projetos. Então, você não trabalha mais reativamente, ou seja, preciso de dinheiro agora, eu vou correndo procurar uma fonte. Muito pelo contrário, você começa a criar projetos, entender estruturas para o desenvolvimento. Eu acho que eu acredito que quando você tem uma cultura baseada em projetos, você tem uma visão de longo prazo, uma visão maior, não de apenas tapar um buraco, um problema que te aconteceu agora, mas pensando em longo prazo, em um desenvolvimento sustentável, né? Então, eu acredito que essa é a maior mudança que a gente busca promover, realmente essa cultura de gestão baseada em projetos, que aí ela te traz uma visão de maior longo prazo e não de trabalhar de forma reativa, sabe? Uhum. O empreendedor em Blumenau, ele tem essa visão ou ele está se encaminhando para isso? Eu acredito que nós estamos nos encaminhando para isso, tanto o empreendedor de Blumenau como todo o estado de Santa Catarina em si, né? Mas é uma questão cultural mesmo. Geralmente a gente trabalha de forma reativa, a gente trabalha pensando no amanhã e na próxima semana, quando o correto seria a gente ter uma visão maior de futuro, de longo prazo, de crescimento e desenvolvimento, né? Mas eu acredito que a gente está num caminho muito bom. Que bom. Qual a relação do Gene, né, do Instituto Gene e do Centro de Inovação nesse projeto? Bom, o Instituto Gene é a entidade gestora do Centro de Inovação Blumenau, né? E o escritório de projetos, ele entra aí num portfólio de serviços que o Centro de Inovação, o Instituto Gene, ele já presta para a nossa comunidade, né? Dentro da sua principal função, que é o One Stop Shop, que é aquela função que eu comentei anteriormente, de conectar você a uma solução para os seus problemas, né? Uhum. E é muito importante, basta procurar o Centro de Inovação. Exato. Se informar, entender melhor como é todo o processo, né? Isso, fica um convite aqui para que a nossa comunidade, mesmo que você não tenha um projeto em mente agora, conhecer o Centro de Inovação, conhecer o ecossistema de inovação Blumenau, que vai para além do Centro de Inovação, que inclui academia, governanças, inclui o próprio governo municipal e a sociedade civil organizada. Então, conhecer esse ecossistema e ver como essa rede pode te dar suporte no seu negócio. Esse trabalhar em conexão com essa rede é muito importante e gera muito valor para o empresário, né? E esse atendimento é feito para todo o Médio Vale? Todo o Médio Vale. Todo o Vale do Itajaí, perdão. Vale Europeu, perdão. Uhum. Todo o Vale Europeu. Todo o Vale Europeu, então, isso. Pode ter acesso ao Centro de Inovação e ao escritório. Isso, exatamente. De projetos do Centro de Inovação, se informar, lembrando sempre... não é apenas a busca por recursos, a captação de recursos, mas também entender o negócio e auxiliar no desenvolvimento desse negócio. Exato, e principalmente trabalhar numa cultura de gestão baseada em projetos. Que é muito importante. Tem muita gente com muita dificuldade, né, com essa questão de projetos, muitas empresas, inclusive, né? Encontrar o caminho e encontrar a forma de caminhar por esse caminho, né? Isso mesmo, de executar o que você procura de uma forma estruturada, né? E qualquer tipo de negócio pode ser atendido por esse escritório de projetos? Exato. O Centro de Inovação, ele tem por finalidade principal trabalhar a questão de inovação
que não entra só tecnologia, a gente fala na inovação como um todo, né? Mas os projetos, a gente foca em projetos inovadores. No entanto, como eu falei anteriormente, enquanto centro de inovação, nós temos essa obrigação de te conectar a uma solução. Então, mesmo que o teu projeto não se encaixe muito nesses parâmetros, nós ainda vamos lhe atender, vamos entender a sua demanda e te conectar com o melhor parceiro que possa te ajudar na tua solução. Então, assim, o meu projeto não tem nada a ver com a área de inovação, mas eu gostaria de desenvolver melhor, eu gostaria de entender um pouco melhor, eu gostaria de saber quem pode me ajudar. Nós podemos te conectar. Uhum. E esse atendimento é feito de forma gratuita? De forma gratuita, sim. Que bacana. Então é só procurar o Centro de Inovação, né? Isso. Procurar lá pelo escritório de projetos, se informar, entender melhor e, quem sabe, conseguir avançar melhor no seu negócio. Exatamente. Obrigado pela sua participação, Elaise. Eu que agradeço a oportunidade. Esperamos vocês lá. Eu conversei com Elaise Sestren, agente de inovação. Falamos sobre o escritório de projetos no Centro de Inovação de Blumenau.